Vamos lá, todo mundo me ouvindo bem? Tá de boa? Beleza, então meu nome é Tassiano, sou gerente de produto no Media Lab, consultor da Spend Focus em São Paulo e professor convidado de empreendedorismo digital na UFG. E eu vou dar uma breve palestra aqui sobre por que a maioria das startups falham. Então, voltou? Então, um breve roteiro aí da nossa discussão vai ser porque assim, na proposta da minha palestra era justamente quebrar essa ideia do empreendedorismo de palco e trazer uma abordagem mais científica, que eu acho que todo mundo já está sentindo aí os efeitos que o empreendedorismo de palco está trazendo. Então, primeiro eu vou explicar o método científico e como a gente poderia pensar em utilizar ele no empreendedorismo. Depois, utilizando esse método, eu vou discutir quantos por cento das startups falham. Depois eu vou abordar alguns motivos de por que elas falham. E então eu vou traçar um panorama brasileiro de empreendedorismo. E depois eu vou abordar o panorama goiano, como está o panorama goiano. E então eu vou explicar aqui algumas coisas, dar algumas dicas destes estudos que eu coletei para fazer essa palestra, de como maximizar as chances de sucesso, mas coisas, claro, que não são simplesmente sonhe grande e continue acreditando no seu sonho. E por fim, algumas referências aí para quem quer empreender de verdade, algumas referências sólidas para quem quer encarar essa missão, que eu acho que todo mundo já deve saber que não é fácil. Eu acho que a maioria já tem noção disso quando quer tentar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria começar explicando é o método científico, e aí a maioria das pessoas deve estar pensando assim, mas o que tem a ver o método científico com o empreendedorismo? Então, o empreendedorismo, ele ainda não é ciência, ainda não tem muita relação com a ciência, mas a administração já vem sofrendo essa cientificação ao longo dos anos, e de acordo com essa evolução da administração, a gente tem visto que os resultados são cada vez mais promissores com a sistematização da administração. E eu acho que o mesmo efeito vai acontecer com o empreendedorismo. Então, assim, acho que todo mundo deve conhecer essa série Cosmos, que é com o fantástico Neil Tyson deGrasse, que é o cara, e ele é um dos maiores cientistas da atualidade, e inclusive da história da humanidade. Ele é um dos caras mais fodas que a gente já teve na humanidade. E assim, e só explicando brevemente aqui, que eu acho que todo mundo já deve ter uma noção do que é o método científico, mas explicando brevemente, primeiro, quando você quer fazer algum estudo, você começa com uma pergunta. Então, a nossa pergunta, no caso, é por que a maioria das startups falham. Beleza. Aí, eu fiz uma revisão bibliográfica, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é formular uma hipótese. E aí, algumas pessoas acham que hipótese é simplesmente chutar. Por que as startups falham? É porque é culpa é culpa do empreendedorismo de palco. E aí, realizar experimentos, ou seja, a gente começar a averiguar em campo, verificar por meio de estudos, por meio de outros trabalhos sobre empreendedorismo, porque tem uma série de estudos feitos com, inclusive, centenas de startups. E aí, a partir dessa experimentação em campo, a gente pensar se essa hipótese pode ser aceita ou se ela tem que ser rejeitada. Beleza. Então, vamos lá, a nossa pergunta. Quantos por cento das startups falham? E aí, alguém quer chutar? 90%? 70%? Tá, então vocês estão chutando mais ou menos em torno do que a maioria dos grandes jornais de gestão falam. Business Insider, Fortune, Forbes, Bloomberg, todos eles falam que é em torno de 80% a 90%. E aí, que é a beleza da ciência, quando você pega um estudo sério a respeito disso, você vê que no primeiro ano, na verdade aqui ele mostra o mito, né? Então, essa tracejado aqui é o mito, que todo mundo acha que é justamente que seja em torno dos 90%. E aí a gente vê que, na verdade, essa falha está bem acima. Tipo assim,
mais ou menos uns 20 a 30% das empresas falham no primeiro ano. No segundo ano, mais uns 10%. No terceiro ano, mais uns 15%. E aí vai fazendo toda essa linha. Enquanto que se a gente parar para raciocinar mesmo, faz sentido. Porque se 80 ou 90% delas falhassem no primeiro ano, não ia sobrar praticamente nada para os últimos anos, né? Tipo, seria uma peneira muito forte no início. E aí aqui no quinto ano ou no 10º ano ia ter quase nada, ia ter praticamente zero. Então esse é um dos estudos mais consistentes a respeito desse assunto, que investigou os Estados Unidos, Canadá, Austrália e o Reino Unido. E aí eles mostram aqui, né, no final dos 5 anos, em torno de 50% das empresas continuavam no mercado. Aqui um outro estudo que também é uma base da ciência, que você tentar pegar várias fontes, você nunca ser exclusivo de uma fonte só. Então, esse segundo estudo, ele também fala algo mais ou menos parecido, que no primeiro ano é em torno de 25%, e aí vai crescendo ali, para o quinto ano em torno de 50% também, então meio que comprova o outro estudo também, os dois se sustentam, e aí ao longo de 10 anos, cerca de 70% das empresas já falharam. Então a gente vê que realmente a nossa impressão sobre o cenário de startups é um pouco mais rigorosa do que ela é de verdade. Tá, mas agora a grande pergunta, por quê? E aí, por que as startups falham? Agora a gente também poderia fazer uma série de chutes aqui e falar que é a seleção natural, tipo assim, não, isso é normal, é da natureza, todo mundo, acontece na natureza da mesma forma que acontece com as empresas, mas a gente não tem muita base científica e racional por trás disso. Então, o nosso amigo Darwin vai ter que ficar de lado. E aí, como eu disse antes, é tudo culpa do empreendedorismo de palco. Eu diria que o empreendedorismo de palco tem a sua porcentagem de culpa, sim, apesar de que, assim, a culpa de verdade é de vocês, e é minha, e é nossa. Então, assim, quando a gente para estudar de verdade, a gente descobre que o principal problema que afeta, que fazem as startups falharem, é o tal do auto-engano, que é algo que a psicologia vem estudando há algumas décadas já, e cada vez mais a gente vem correlacionando esse auto-engano da psicologia com algumas outras áreas. E aí a gente fica meio assim, porra, mas auto-engano, acho que esse trem não tem muito a ver não, tá bom. E aí eu começo a etapa de validação da hipótese. Peguei alguns estudos, na verdade esse cara aqui, ele também comenta algo parecido, que talvez aceitassem que a razão não seria encontrada nos livros de administração e nos gurus de business, mas sim nos escritos psicanalíticos de Freud, Jung e R.D. Laing. Esse cara aqui é o Ricardo Semler, para quem não conhece, ele é provavelmente o brasileiro mais foda que ninguém nunca ouviu falar. Ele tem uma empresa que já foi estudada no mundo inteiro. O Google, inclusive, já se espelhou em várias técnicas de administração dele. Ele já deu aula no MIT, já deu aula em Harvard, e a gente não conhece o cara. Só para dar uma pincelada rápida, assim, ele é conhecido mundialmente porque ele tem uma empresa onde os funcionários escolhem seu próprio salário. Então, esse cara é meio diferente mesmo. E aí você pensa, não, deve ser uma startupzinha de 50 pessoas, né? A empresa dele tem em torno de 2.000 a 3.000 funcionários. Aí você fala, não, tem alguma coisa errada, esse cara sabe de alguma coisa que a gente não está sabendo. E aí ele argumenta isso, que boa parte dos ensinamentos que ele trouxe para o mundo empresarial foi justamente da psicanálise, da psicologia. Tá, então validando aqui a minha teoria, esse é um estudo feito pela CB Insights, que ela pega aqui as 20 principais, eu selecionei as 10 só para não prejudicar tanta visibilidade, que ainda assim ficou meio ruim, mas as 3 primeiras é a falta de necessidade de mercado. Essa é responsável por 42% das falhas das startups. E aí eu pergunto para vocês, o que seria essa falta de necessidade de mercado? Produto inovador com matéria de necessidade. Exatamente. Então, o cara tem aquela ideia incrível, velho. Minha ideia é muito, muito boa. Mas e aí, quantas pessoas acham que a sua ideia é muito boa, além de você e da sua mãe?
A gente não sabe. Tipo assim, tem que fazer a etapa de validação que a gente vai olhar agorinha. E aí a segunda é ficar sem dinheiro, que a gente também vai mais para frente ver algumas coisas que estão relacionadas com isso, de conseguir investimento. E a terceira é não ter o time certo. Então, essa aqui eu diria que é a mais delicada, mas ainda assim tem muito a ver com isso da gente estar se enganando. Tipo assim, não, porque eu sei que o meu sócio é o cara, ele é foda, então a gente vai conseguir, e a gente não analisa friamente a situação para pensar em pontos fortes, pontos fracos, o que cada um pode contribuir com a sociedade, o que cada um da equipe vai contribuir com a startup no todo. Então a gente gosta de se iludir que a gente é muito bom, a gente tem a ideia foda, a gente está no caminho certo. Beleza, então vamos adentrar mais um pouco sobre esse assunto. Um outro estudo aponta aqui que as startups consistentes, na primeira etapa de descobrimento do problema, elas gastam cerca de 80% do tempo nisso, descobrir o problema, qual que é o problema que elas querem atacar. E aí, engraçado que as startups inconsistentes, elas gastam ali 20% disso. Tipo assim, não, eu não preciso descobrir o problema, eu já sei o problema. Eu já sei exatamente o problema de metade da humanidade e eu vou resolver ele. Beleza. Na segunda etapa, que é a validação do produto, as startups consistentes gastam cerca de 10% validando, 10% do tempo validando o produto, e as startups inconsistentes gastam ali quase 70% do tempo validando o produto, ou seja, elas já pensam em validar o produto antes de saber do problema, antes de entender o problema realmente. E esse é o típico engano de quem está abrindo uma startup, que é justamente isso do auto-engano que eu estava falando. Você acha que você tem aquela ideia incrível e você começa a validar o produto antes de descobrir o problema realmente. Então, tipo, antes de estudar, tipo, o usuário falar assim, velho, será que esse cara tem alguma dor pela qual ele pagaria para resolver essa dor? Você não, você fala assim, não, eu tenho uma ideia muito boa e ela vai ser assim, 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 e aí você pega essa ideia muito boa e sai mostrando, você compraria isso aqui? Aí o cara olha assim, acho que sim. Aí você fala, ótimo, já tem um cliente. Então, tipo assim, a gente sabe que a gente se engana muito nesse processo porque a gente já chega com o produto pronto, antes de entender as verdadeiras aflições do usuário. Então, mais um estudo aqui para meio que correlacionar isso. Na fase de descobrimento, as startups cujos fundadores têm mentores que são prestativos, que ajudam no processo, elas conseguem mais ou menos a mesma quantidade de recursos que as startups que não têm esses mentores, beleza. E aí a gente vê uma leve diferença ali nas últimas etapas, né? Na etapa de validação, de eficiência e de escala. Aí a gente para refletir, tá, mas e o que seria isso de ter mentores, de ter mentores que auxiliam? Então vamos reformular a pergunta, mas por que alguém não teria mentores? Porque o cara confia demais no próprio taco, ele se auto-engana. Então, essas pessoas que acham que não precisam de mentores, porque eles já sabem exatamente qual que é o problema que eles têm que resolver, eles já sabem exatamente a solução que vai mudar o mundo, depois eles não conseguem dinheiro o suficiente para escalar o produto deles. Enquanto que aqueles que estão se propondo a aprender cada vez mais com mentores e com outros líderes, na verdade esse gráfico aqui também inclui outros líderes quando você vê o estudo, aqueles que estão sempre antenados, vendo o que o cara do LinkedIn está falando, o que o cara do Facebook está falando, e prestar atenção nas similaridades entre esses vários casos, eles conseguem aí em torno de 3 milhões, enquanto as que não têm esses mentores não conseguem praticamente nada. Então é uma diferença gritante, como vocês podem ver. Tá bom, hein? Mas e aí? Agora vamos lá pro panorama brasileiro, porque eu acho que tá todo mundo pensando assim, velho, então esse negócio startup é furada, porque é muito difícil. Acho que quase ninguém consegue pegar grana.
E aqui no Brasil, aí entra a nossa boa mania de vira-lata. Não, aqui no Brasil não tem jeito de montar startup nem a pau, cara. Lá no Vale do Silício, lá é o Vale Encantado, lá é possível, mas aqui não tem como. Beleza. Então vamos lá de novo, voltar para o método científico, deixar nossos preconceitos para lá e voltar para o método científico e pesquisar sobre o panorama brasileiro. Beleza, esse aqui é um estudo sobre o ecossistema global de startups. E aí ele ranqueou aí esse aqui é um ranking dos 20 maiores ecossistemas de startups, e a gente vê que São Paulo está ali em 12º lugar. Tipo assim, nada mal, né? Se é um estudo do mundo inteiro, até que a gente não tá nada mal. Tá bom, então comparando ali mais ou menos, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, então, isso significa que a gente tem esperança que a gente consegue, hein? 12º lugar, nada mal. Daí, dando um zoom aqui, só para a gente ter uma noção de como são os perfis. Então, se a gente olhar para Bangalore, Montreal e o Vale do Silício, até que São Paulo está indo muito bem em termos de performance, de financiamento e de alcance de mercado, e a gente está falhando muito em talento. Então esse é uma das coisas que mais está afetando a gente, que a gente realmente tem muito poucos talentos. Eu acho que todo mundo sabe disso, que quem é bom mesmo, quem consegue ter foco na sua carreira e está sempre aprendendo, sempre consegue vagas. E a gente vê que o mercado brasileiro ele também tem o problema da experiência. Então a gente ainda tem muita pouca experiência, muito pouca bagagem de empreendedorismo, e aí comparando, lógico, esses outros aqui, a gente meio que está perdendo nessas duas. Tá, mas então vamos ter uma visão mais aprofundada do cenário brasileiro de startups. A gente vê aqui, eu acho que está bem difícil de ler, mas a gente tem uma série de venture capitals, que é o pessoal que entra com a grana, uma galera mesmo disso já, então a gente está melhorando bastante nisso. A gente tem uma série de outros venture capitals globais que vieram para cá para investir nas startups daqui. A gente tem uma série de aceleradoras que estão aqui fazendo um trabalho muito legal de dar esse apoio inicial para as startups. A gente tem uma série de empresas, de corporações e de entidades públicas que financiam e que apoiam projetos de empreendedorismo. Acho que, obviamente, todo mundo conhece aqui que o Sebrae, o Google, claro, financia um monte de projetos de empreendedorismo. Aí a gente tem uma série de empresas relacionadas à educação sobre empreendedorismo, e a Endeavor é uma das mais importantes assim, para o cenário nacional. Temos muitos eventos e muitas mídias relacionadas a isso. E por fim a gente tem muitas redes e muitos coworkings também. Acho que aqui nem está contando o último da Itaú, que lá em São Paulo, que abriu agora também, o Cubo, né? Então, assim, o cenário de empreendedorismo brasileiro não está nada mal, está muito bom, inclusive. A gente aqui tem essa mania de virar lata e fala, não, tudo aqui do Brasil é uma bosta. E na verdade, se a gente comparar com o resto do mundo, se a gente olhar para o Vale do Silício, é óbvio que a gente fica igual um cachorrinho mesmo. Mas se a gente olha para o resto do mundo, a gente até que está muito bem. Beleza, então... E agora o panorama goiano, porque tá bom, São Paulo ainda vai lá, mas Goiânia não dá. A gente sabe que aqui é roça, Goiânia o povo só pensa em pecuária, startup nunca vai dar certo aqui. Então vamos lá, fazer nossa última análise científica. Índice de cidades empreendedoras de 2015. São Paulo em primeiro lugar, obviamente, e Goiânia, tchanã, 14º. Ou seja, nós temos esperança, nós não estamos nada mal comparado ao Brasil inteiro. E, para surpresa, a gente ficou em primeiro lugar em ambiente regulatório. Nada mal, em primeiro lugar do Brasil inteiro. E agora a gente tem uma noção melhor, assim, só comparando Goiânia e Brasília, porque eu acho que comparar com São Paulo é igual comparar São Paulo com Vale do Silício, então vamos comparar Goiânia e Brasília aqui. E aí, em termos de cultura, a gente ficou em 5º lugar, o que também foi muito bom. Então a gente tem uma cultura empreendedora muito forte aqui em Goiânia, que inclusive acho que é uma surpresa para todo mundo, talvez. Eu fiquei surpreso, eu não imaginava que a gente estaria no top 5 em termos de cultura. O que é o ambiente regulatório?
Ambiente regulatório é a velocidade que você consegue abrir uma empresa, abrir uma startup no caso. Então, você organizar toda aquela papelada, porque você tem que entrar na JUSEG, tem que ir na prefeitura para abrir. Então, é a velocidade que você consegue, velocidade de custo que você consegue fazer todo esse processo. E aí, em termos de infraestrutura, a gente ainda está melhor que Brasília. Em termos de mercado, a gente perde para Brasília feio, porque lá tem muito mais grana que aqui, né? Eu acho que isso é meio óbvio. E acesso de capital, obviamente, a gente também perde. Em termos de inovação, eles ainda estão um pouco na nossa frente. E capital humano, a gente ainda ficou na frente de Brasília, ou seja, isso também é meio surpreendente. E eu achava que Brasília tinha um capital humano melhor que Goiânia, mas de acordo com esse estudo, não. Então, ótimo, ficamos na frente de Brasília, nada mal. E aqui é uma representação só mostrando, assim, comparando Goiânia com o Centro-Oeste e com a melhor nota, né? Então a gente tem uma noção melhor ali de como a gente se posicionou e de como Brasília se posicionou, mas é refletindo aqueles dados anteriores. Beleza, então agora, para não ficar muito na base da ciência, eu quero dar algumas dicas de como maximizar as chances de sucesso. Então eu quero deixar isso para claro, aqueles que estão buscando empreendedorismo. Então eu meio que compilei algumas dicas desse projeto que foi o Startup Genome, para deixar algo mais tangível para quem está pensando em montar uma startup agora. Fundadores únicos levam 3,6% mais tempo para atingir o estágio de escala e são 3,3% menos propensos a pivotar. Todo mundo sabe o que é pivotar? Quando você tem uma ideia, você fala assim, cara, é isso aqui, eu acho que o meu ramo é fazer um aplicativo para a galera da OAB. Beleza. Aí quando você pergunta para 3 vizinhos que você conhece que fazem direito, eles falam, velho, eu não pagava 10 pau nesse aplicativo seu nunca. Aí você fala, vixe, tem alguma coisa errada. Então, pivotar é você fazer essa mudança de direção. Você falar assim, não, beleza, então talvez o modelo um modelo monetário não é esse, talvez não seja por mensalidade e eu vou vender então por R$1 por mês. Aí você tenta validar novamente e se não der certo você fala, velho, então a OAB não é um bom nicho para eu atacar, acho que eu vou buscar outra coisa. Então isso é pivotar, é você meio que mudar de direção. Ou seja, qual que é a lição de casa aqui? Nunca tente montar uma startup sendo você sozinho. As chances de você se dar mal são muito grandes. E por quê? Por causa do auto-engano. O mesmo motivo que a gente estava discutindo. Porque quando você está sozinho, não tem ninguém para olhar para você e falar, velho, isso aí que você está pensando não tem nada a ver. Então você se acha o dono da razão, você está certo, você continua na mesma direção e como você já está acima de todo mundo na startup, você só vai dando ordens e todo mundo vai meio que aceitando as suas ordens. Então a galera te ajuda no seu engano a você ir buraco abaixo. Times fundadores com um técnico e um de negócio conseguem 30% mais dinheiro, 2,9 mais usuários e são 19 menos propensos a escalar prematuramente. Ou seja, vocês já sabem aqui, se todo mundo for de tecnologia, vocês já sabem que vocês precisam de alguém de negócio. É importantíssimo ter um cara de negócio que fala assim, velho, isso aqui não vai dar dinheiro, vamos por essa outra direção aqui. Ou então isso aqui é legal, mas o mercado não está preparado, isso aqui está muito à frente do tempo, que inclusive timing é um dos principais quesitos, que vários dos empreendedores de sucesso, eles falam que timing é o mais importante. Então a galera de negócio tem esse timing muito melhor que a gente. Então, segunda lição, usar o apoio de alguém de negócios, tipo assim, trazer esse cara para o time de fundadores, porque ele vai ser crucial para você conseguir escalar o seu negócio no futuro. Terceira, startups que mensuram e acompanham suas métricas têm 61% mais chances de conseguir o dinheiro. Tipo, 61% é uma mudança boa, né? Mas aí entra aquela história, né, de mensurar métricas. Essa é uma história que nós aqui no Brasil ainda estamos anos-luz do que já fazem nos Estados Unidos e Europa. Tipo assim, alguém já ouviu falar de métrica no seu trabalho?
Alguém acompanha a métrica? 1, ó, temos um guerreiro. 2, 3, ó, tá melhorando. 4, beleza. 4 pessoas de um auditório de mais ou menos 50. Então a gente realmente manda muito mal em métricas. A gente não gosta de medir as coisas. Eu acho que é do latino-americano, né? A gente é muito de emoção, muito de momento, de intuição, e a gente não gosta de basear na razão, e obviamente é por isso que eu tô me dedicando a esse tema de uma análise mais científica do empreendedorismo. Porque mensurar métricas é importantíssimo para aumentar suas chances de sucesso. E tem muito material que auxiliam startups a fazer isso de uma forma mais ligeira, menos cansativa. Então, mais uma lição: startups que pivotam 1 ou 2 vezes conseguem 2,5 vezes mais dinheiro e 3,5 vezes mais usuários, e ainda tem 52% menos chance de escalar prematuramente. Ou seja, a ideia de pivotar, a gente tem a errônea impressão de que assim, velho, eu não posso mudar de ideia, porque se eu mudar de ideia, todo mundo vai falar, velho, o cara tá mudando de ideia, ele estava errado antes, então a gente não vai confiar nele. Mas não, na verdade, quem pivota 1 ou 2 vezes tem muito mais chance do que os que não pivotam nada, ou do que os que pivotam muitas vezes, os que pivotam 4 ou 5 vezes. Então esses caras, eles já têm essa abertura para o erro melhor. Eles sabem que, tipo assim, ó, então não era para essa direção, ok, vamos mudar a direção. Então eles têm eu diria que eles conseguem vencer o auto-engano, a não se deixar ficar tapado na sua ideia. Daí, por fim aqui, só 5% dos empreendedores de sucesso são movidos por dinheiro. A maioria esmagadora, 68%, são movidos por impacto. Então a gente meio que fica achando estranho, mas calma aí, essa galera toda não está prestando atenção em dinheiro. Aí quando a gente para olhar a coisa de uma forma mais analítica, realmente faz sentido. Porque empreendedorismo é um trem que dá muito trabalho. Eu já quebrei a cara uma vez, então eu posso dizer por causa própria que é muito canseira. E se você está fazendo por dinheiro, cara, você desiste muito rápido. E aí a gente entende por que a maioria é movido por causar um impacto no mundo. A gente fala, então faz um certo sentido, porque se for só por dinheiro, você tenta ali 1 ano, 2 anos, não dá certo, você vira funcionário público para ganhar 20 mil por mês, que é muito mais tranquilo. Então, o último ensinamento de hoje, dessas dicas coletadas desse estudo, é que fundadores que aprendem com mentores e líderes de mercado conseguem 7 vezes mais dinheiro e 3,5 vezes mais usuários. Ou seja, é uma diferença gritante aquilo que eu estava falando sobre auto-engano. Então, tipo, quando a gente se abre, tipo assim, para a possibilidade de estar errado, tipo assim, eu posso estar errado, e começa a buscar o conhecimento de pessoas que já têm mais noção, de mentores e líderes de mercado, a gente aumenta as nossas chances significativamente. Tipo assim, 7 vezes mais grana é uma mudança muito boa. Então, eu volto agora para o método científico, porque eu acho que isso aqui é a base para muitos dos nossos problemas aqui. Como eu estava falando, é cultural a gente não gostar de seguir um raciocínio lógico, de seguir algo analítico. Isso é cultural e a gente tem que vencer. É óbvio que eu não estou dizendo que nos Estados Unidos e na Europa eles não têm esse problema, eles são totalmente frios e analíticos. Não, claro que não. E eles também sofrem muito com isso, mas a gente um pouco mais. Então eu volto aqui no método científico para lembrar vocês de que eu acho que todo mundo já conhece o método PDCA: planejar, fazer, checar e agir, né? Que é basicamente o método científico, se a gente parar para reparar. Olha só, faça uma pergunta, faça uma revisão bibliográfica, que é a parte de planejar, formule hipótese, depois você realiza experimentos e volta nesse ciclo de aceitar a hipótese ou rejeitar a hipótese. Então é muito parecido com várias das ferramentas que a gente vê aí de gestão. E aí, encerrando então com uma frase do Dale Carnegie, que é: conhecimento não é poder até que seja aplicado. E eu acho que isso meio que resume tudo isso que a gente viu.
E aí, para quem está realmente interessado nisso, tem uns estudos muito bons e tem alguns sites que tem conteúdos muito bons também, como o Movimento Empreenda, o Empretec do Sebrae, a Endeavor Brasil tem muita coisa legal. Esse Coan aqui, Venture Design, o cara, ele ensina você a desenhar uma empresa do início ao fim. Ele tem um material incrível nessa área. E eu acho que é isso aí. Agora fica aberto a perguntas.